Vai começar a temporada 2025 para o Ceará. Sábado, o Alvinegro encara o caçula na primeira divisão do Campeonato Cearense, o Tirol, pela primeira rodada do estadual, fazendo, enfim, o seu primeiro jogo no ano no PV. O que esperar dessa primeira versão do Ceará? Aliás, o que esperar dessa versão 2025 do Ceará? Muito cedo ainda para a gente falar muita coisa, né? Mas vamos tocar uma ideia sobre isso. Olá, seja bem-vindo. Você está no canal do Caio Costa, que está de volta para o ar. Muito obrigado a cada um de vocês que permaneceu inscrito aqui. A gente tem um pouco mais de 12 mil inscritos aqui no canal. Se você não está inscrito, caiu aqui meio de paraquedas, por favor, se inscreva. A gente vai falar muito sobre futebol ao longo desse ano de 2025, que é um ano muito importante para o futebol cearense. Voltamos a ter dois times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a volta do Ceará, a permanência com méritos grandes do Fortaleza, que conseguiu terminar entre os 4 primeiros ano passado, enfim. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim, muita coisa para a gente falar. Mas começando com o Campeonato Cearense e para o Ceará, começando nesse sábado diante do Tirol. Antes de qualquer coisa, queria também que você deixasse o like para fortalecer o vídeo e que, ao final do vídeo, assistindo todo, deixe sua opinião, a sua impressão do que você gostaria de se expressar. Afinal de contas, não tem muita graça ficar aqui só um monólogo meu falando sem ter esse feedback de vocês. Vamos lá, né? O Ceará está passando por uma revolução dentro do seu elenco, né? Que era muito provável que acontecesse, né? Após um acesso, além de você ter dificuldades muitas vezes de segurar os seus destaques, no caso do Ceará, as vendas do Eric Puga e do Saulo Mineiro e a provável venda do David Ricardo, até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não tinha sido concretizada, são baixas importantes dentro do elenco, mas além disso, trocas de jogadores, porque você imagina subir o nível para disputar uma Série A. Digo logo que fazer muito julgamento num primeiro jogo é precipitado pra caramba. Aliás, traçando um paralelo com o ano passado, quando o Ceará estreia no estadual empatando com o Maracanã, foi daqueles 11 titulares daquela partida, apenas 5 se tornaram titulares ao final da Série B. Matheus Bahia, Lourenço, Mugni, Puga e Saulo Mineiro. O Ailon, que até marcou o gol do Ceará, entra no lugar do Saulo, se eu não me engano, naquela partida. Então, mudanças acontecerão. Obviamente não será esse, primeira impressão do Ceará, o time que a gente vai ver durante toda a temporada, certamente, né? Jogadores podem crescer de produção, jogadores podem ganhar espaço, enfim, isso tudo pode ser muito modificado ao longo da temporada, principalmente quando um time contrata mais de 10 jogadores de um ano para o outro. E aí entra uma outra discussão, né? Que é esse mercado que o Ceará fez. O que falar desse mercado? Acho que é um mercado que tem muita coerência até naquela coisa de repor as peças que você foi perdendo. A exceção nesse momento é a lateral esquerda, né, com a volta do Matheus Bahia, a contratação do Nicolas, o Eric Melo, que veio ano passado para o lugar do Paulo Vitor, fica um pouco ali meio escorado. Do lado direito tem o Dieguinho e o Rafael Ramos. O Bruno Tubarão pode fazer a função, aliás, vinha jogando de lateral pelo Atlético Goianiense, pode ser também, mas é muito mais aquela coisa do cara versátil que faz duas posições. A gente pode até discutir se o Bruno Tubarão era uma boa contratação para o ataque do Ceará. Os outros nomes, muita coisa fazendo sentido, né? O Gabriel Baralhas no meio, o Fernando Sobral no meio, um time com mais força física, provavelmente para encarar uma Série A mais longa. O Fernandinho já veio muito com aquela ideia da saída iminente do Puga, tudo muito ali. Um time que se baseia em jogadores querendo arrumar espaço no futebol brasileiro, tentando se estabelecerem como jogadores de um nível maior. Talvez falte, acho que aí é a opinião geral do torcedor, mais jogadores de poder de decisão, né? Pedro Henrique é um nome que eu gosto muito, teve uma passagem no Inter bem interessante, no Corinthians nem tanto, mas não é mais nenhum menino também, você tem que pensar numa temporada ao longo prazo. Não sei se o Ailon consegue ter o mesmo poder de definição que teve na Série B, jogando na Série A. O que mais me incomoda talvez seja isso, a falta de um cara com maior poder de decisão nesse momento. Gosto muito da aposta do Matheus Araújo, o menino que veio do Corinthians, mas é um menino. A gente não sabe até quando ele vai conseguir desabrochar e virar um protagonista onde se imaginava desde as categorias de base do Corinthians. Então, não existe nenhum grande nome, mas é um mercado muito consciente e muito coerente dentro da formatação de um elenco. A gente vai começar a avaliá-lo ao longo dos jogos. Mas
Acredito que nessa primeira partida não adianta ir com muita sede ao pote. Por isso se ter o jogo do primeiro jogo do ano passado contra o Maracanã. Você vai enfrentar um time motivadíssimo, fazendo o jogo que é a hora de tentar tomar pontos de quem não vai conseguir tirar nessa briga de dois grupos, né? Um grupo enfrenta o outro no estadual. O Tirol sabe que se tirar ponto do Ceará, ele já entra uma vantagem muito grande em relação aos adversários, tentando aproveitar esse momento ainda de um time totalmente em formação. O fato é que o Ceará tem um ano muito longo e muito importante para frente de afirmação para todo mundo. De afirmação de um clube que precisa permanecer na Série A. De afirmação de um treinador que já se provou competente nas divisões inferiores, segundo acesso consecutivo, mas que precisa fazer um ano grande de Série A para se manter dentro do mercado. Tudo isso aumenta talvez um peso de responsabilidade, mas mostra-se que você vai ter muita gente motivada ao máximo para mostrar serviço. O necessário é entender que é apenas o primeiro jogo da temporada, não taxar esse aqui vai dar certo, esse aqui não vai dar certo. Não tem muito como tirar grandes conclusões no primeiro jogo. Mas se espera um time que seja minimamente organizado e que nas individualidades consiga, diante de um Tirol mesmo, com toda essa motivação, mesmo com jogadores experientes, como o Pio, que é o mais conhecido de todos, queira surpreender. Mas vamos lá, vamos ver no sábado qual será a primeira de várias versões do Ceará 2025. E você, torcedor alvinegro, o que é que você espera da estreia do Ceará? Deixe os comentários, fale o que é que você imagina já desse primeiro jogo e o que é que você está achando dessa movimentação do mercado do Ceará para essa temporada de 2025. De novo, agradecer a todo mundo que ainda estava inscrito no canal, meu muito obrigado mesmo. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Vamos falar muito sobre futebol ao longo de 2025.